Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver como é que tá o microfone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com a conexão? Vamos verificar aqui se tá tudo certo. O microfone tá ok. O vídeo tá ok também. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda aqui a mais uma aula de aquecimento da nossa Semana Viver de Resina. A nossa aula, essa é a 7ª aula de aquecimento. Então, nós já fizemos 6 de 10. Essa é a 7ª aula da Semana Viver de Resina. Só esperar o pessoal entrar para a gente já começar. Não vamos enrolar hoje. Fiz até um café aqui, ó. Tomando café essa hora, sim, tomando café essa hora. Porque a semana tá pegada e eu tô aqui me esforçando, me dando ao máximo para que fique bom, para que vocês tenham a melhor sensação, a melhor conexão, para que vocês tenham o melhor aprendizado do mundo, tá bom? Então, podem ir chegando aí, boa noite a todos. Hoje eu estou aqui de casa, não estou no consultório, consegui chegar a tempo para fazer essa aula. Bom, vamos começar então. Hoje eu vou falar sobre blindagem plana, vai ser uma aula bem prática sobre blindagem plana. Inclusive, já deixei separado aqui, hoje a minha aula eu vou simplificar, tá? Todo o passo a passo que eu faço é um passo a passo simplificado, ou para simplificar a tua vida. Então, hoje eu vou fazer a blindagem plana com o nosso OPAC. OPAC B meio, ele é o responsável por chegar na cor ideal sem ganhar volume, né? Mudar o substrato sem ganhar volume. Isso faz uma diferença gigante no nosso caso. E vou utilizar também essa resina aqui, ó, como exemplo, a nossa querida BL2 da Stellite Omega. Ela já está quase no final aqui, né? Mas tem resina aqui ainda. Então, a gente vai utilizar essa resina aqui hoje como exemplo. Você vai ver na prática como vai ficar, o que é, como fazer a tal da blindagem plana. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, então hoje a gente vai chegar aí a esse resultado, beleza? Para a gente começar a nossa aula bem legal, eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço. Se você está aqui pela primeira vez, é a primeira aula que você está assistindo minha, digita aqui, ó, novato no comentário do chat. Digita aí novato, se é a primeira aula que você está assistindo minha, tá bom? Se é a segunda, terceira, quarta, ou quinta, ou sexta, ou sétima aula que você está assistindo minha, digita velhaco aí nos comentários também, beleza? Então, eu quero saber se tem novato ou velhaco aqui. Enquanto isso, deixa eu buscar aqui já a senha do PDF de hoje, tá bom? Então, deixa eu ver aqui qual que é a senha do PDF de hoje, só para a gente não ter erro, tá? Pode falando aí se você é velhaco ou novato. Quero saber se você é velhaco ou novato, porque eu preciso, né, ter ciência se a gente tem gente, se eu estou tendo alunos novos, se eu estou tendo dentistas que estão aqui pela primeira vez. Então, só um minutinho. Isso, já descobri a senha, tá tudo certo. Você vai perceber que a aula de hoje tem um presente fantástico. Tá tudo certo com o nosso presente. Já resolvi a situação, tá ok. Já sei qual que é a senha do nosso livro digital. Beleza? Então, ó, para os novatos, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Sou Rafael Pascotto, sou dentista há mais de 10 anos, me formei no final de 2014. Então, esse ano está fazendo aí 11 anos, né? Basicamente de carreira, 10 anos e meio de carreira. E nos últimos 5 anos e meio, pouco antes da pandemia de 2020, então lá ali em meados do segundo semestre de 2019, eu comecei a trabalhar com resina. Eu descobri a resina branqueada, a resina clareada, eu descobri que existia BL2 no mundo, descobri que existia BL1 no mundo, descobri que existiam resinas clareadas e que essa parada dava certo nos dentes anteriores para substituir lentes de porcelana, para ser uma segunda opção, e eu me apaixonei por essa parada. Então, de 2019 para cá, eu venho fazendo lentes em resinas com muita frequência,
e faço só lentes em resinas. Então, 2019 eu comecei a fazer, 2020 comecei a fazer, fazendo ali 2, 3 por semana. Hoje eu faço lentes em resinas praticamente todos os dias e estou aí nessa toada nos últimos 5 anos. Cheguei a fazer uma especialização de implante, sou especialista em implante, mas eu não uso mais nada de implante. Inclusive, ó, tá aqui a minha maleta de implante, vou até pegar para você ver. Tá aqui minha maletinha de implante. Aqui, ó, minha maleta cirúrgica de implante da Máximos. Aqui tá todos os meus instrumentais de implantes. Nunca mais utilizei e não pretendo utilizar. Tá? Tem até meu nome aqui, ó, tá ao contrário aí, mas meu nome tá aqui. Não pretendo utilizar porque eu vivo de resina. Meu mundo é resina, meu mundo é usar agora espátulas de resinas. É fazer dente com resina, tá? Isso aqui é meu mundo agora, eu consigo fazer todos os casos com isso aqui. Então, eu sou o Rafael e eu tô aqui criei a Semana Viver de Resina. Peraí, pessoal, rapidão. Ou seja, próxima segunda, próxima quarta e próxima sexta-feira da semana que vem, não essa semana. Tá? Então, hoje é terça-feira aí. Então, na próxima semana vai acontecer a Semana Verde Resina. E lá eu quero te ver. Porque lá na Semana Verde Resina eu vou te ensinar como você vai se tornar um especialista, como você vai se tornar uma referência e como você vai viver de resina, assim como eu vivo e assim como outros dentistas que eu ajudo vivem. Beleza? E para você se inscrever, como é que faz? Caso você ainda não tenha se inscrito. Rafael, eu não sei se eu já me inscrevi, não sei se não. Como é que eu faço? Toca no link aqui que minha equipe vai deixar aqui agora. Toca nesse link, vai lá, se inscreve, entra no grupo dos inscritos ou em algum dos grupos dos inscritos que vai estar disponível para você, que aí você vai poder participar da Semana Verde Resina e aprender todo o passo a passo para você ser um especialista, se tornar referência e viver de resina, assim como eu e outros dentistas que eu ajudo, beleza? Então pode fazer isso lá. Eu vou começar a aula já já, mas pode fazer isso lá. Pode fazer isso lá e volta aqui para a aula. Faz agora. Toca no link aí, confere que você está inscrito. Se você não tiver inscrito, se inscreve. Vai lá, faz isso, que eu vou voltar daqui a pouco aqui. Vou dar aí um minutinho para você fazer isso. Já já eu volto aqui para nosso conteúdo. O conteúdo de hoje vai ser bem massa, pessoal, bem massa. Vai ser um conteúdo prático. Então, durante a aula, você está me vendo aqui, durante a aula, eu vou tirar essa imagem minha, eu vou fazer isso aqui com a imagem, ó. Vou fazer isso aqui com a imagem, você não vai me ver. E aí eu vou colocar outra imagem, tem uma câmera aqui, ó. Não sei se você consegue ver, tem uma iluminação aqui e tem uma câmera. Não vai dar para você ver, não vou conseguir puxar o ponto de você ver. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, aqui tem uma câmera, tá vendo? Essa câmera aqui é a câmera que eu gravo meus procedimentos. E aí essa câmera eu vou ligar ela agorinha, Deixa eu colocar de novo a luz aqui, para ficar legal. Eu vou ligar ela daqui a pouco e vou fazer um caso aqui. Um caso não, vou explicar para você como é que eu faço a blindagem plano, passo a passo bonitinho, as diferenças de um dente com blindagem plano e um dente sem blindagem plano, beleza? Então é isso. Para a gente começar, eu preciso voltar no princípio da blindagem plano. Lá quando eu comecei a fazer minhas lentes em resinas, eu aprendi a fazer de um jeito específico, tá? Eu fui lá buscando no YouTube, conversando com dentistas, e aí eu cheguei ao ponto de descobrir que se eu fizesse uma bola de resina, colocasse ela no dente, apertasse com o dedo e modelasse ela ali, eu conseguia fazer uma faceta. Foi assim que eu comecei a fazer as minhas resinas. Eram assim os meus primeiros casos. E eu vou te mostrar, lá na Semana Verde Resina, eu vou te mostrar meus primeiros casos. Eram horrendos, horríveis, horripilantes. E daí, essas facetas, elas quebravam, e elas manchavam e amarelavam. Cara, aquilo me incomodava tanto. Se você já faz resina, você sabe que quando o paciente vem para você pedindo para você fazer um dente stratificado, ou um dente mais branquinho, um dente mais clareado, talvez não o dente de pagodeiro, né? Hoje eu fui fazer uma consulta digital, o paciente falou para mim, falou assim, doutor, meu dente é bem amarelado, mas eu queria fazer um dente mais clareado. Só que eu não quero aquele dente, sabe, de jogador de futebol, aquele dente de pagodeiro, eu não quero aquele brancão, não. Só que eu tô com medo de fazer muito natural e depois me arrepender. Eu quero um dente bem branquinho, mas não seja aquele brancão estourado, sem brilho, aquele negócio que parece gesso. É isso que os pacientes estão buscando. Então, para você fazer esse tipo de sorriso, você precisa aplicar a blindagem plana. E eu não sabia como fazer essa parada. Eu não sabia o que é blindagem plana. Eu criei o termo blindagem plana, eu criei a blindagem plana, o termo principalmente, e eu pecava muito, eu me matava. E o Rafael, essa pessoa que vos fala, eu tenho um problema, de verdade, eu tenho um problema psicológico que
Se eu pego para fazer alguma coisa e eu não consigo fazer do jeito que eu quero, ou eu vou infartando, ou eu vou entrando em depressão, vou ficando mal psicologicamente, ou eu vou fazer até acertar. Se eu se em algum momento da minha vida eu colocar algo na cabeça e eu não conseguir entregar aquilo, aquilo vai me machucar tanto internamente que eu vou me sentir tão frustrado que vai me incomodar demais. E eu comecei a fazer dentes bonitos, depois de um tempo fazendo lentes, só que aquilo me matava, cara. O que que eu posso fazer para deixar o dente branco? Aí eu fazia lentes resinas mais brancas, achando que o problema era a resina. Só que ainda ficava amarelado. Sabe aonde? Nas regiões cervicais e nas interproximais. Por quê? Porque é a região que você tem menos faceta, ou menos quantidade, ou camada mais fina da resina. Então, se você colocar uma camada mais volumosa no terço médio, terço incisal, no centro do dente, não vai fazer diferença. Ele vai ficar volumoso, mas vai fazer diferença. Agora, se você deixar volume na cervical, você vai causar um problema. Você está fazendo mal para o seu paciente. E eu não podia deixar isso acontecer. Ah, se você deixar em interproximal, vai ficar uma placa de chiclete, uma tecla de piano, porque vai ficar sem formato. Para você dar o formato, você tem que arredondar, você tem que trabalhar aquela região de área de sombra que a gente fala. Se você não sabe o que é área de sombra, tem uma aula aqui no meu canal do YouTube que foi dado na última sexta-feira, onde eu falei sobre anatomia, área de espelho, área de sombra, aresta, anatomia e brilho. Volta lá e assiste. Depois, não agora. Mas volta lá e assiste. Só que aí eu comecei a entender que eu precisava fazer algumas coisas, só que eu não sabia o quê. Aí é onde entra a minha necessidade de superar meus desafios, meus limites. Fui atrás, comecei a testar uma coisa, comecei a testar outra coisa, comecei a escutar os dentistas que faziam, comecei a tirar dúvidas, trocar ideia e validava, não validava, fazia e dava errado, depois eu tirava tudo, fazia de novo, até que eu cheguei nesse processo que eu chamo de blindagem plana. Eu criei esse termo, tá? A blindagem plana é de propriedade minha, você pode utilizar, você pode fazer, eu tô aqui para te ensinar a fazer essa parada. Mas eu criei esse termo. E depois disso eu nunca mais tive problemas. Eu nunca mais tive problemas, tanto com amarelamento em região cervical e interproximal, que eu chamo de região, desculpa, de área crítica, e nunca tive mais um manchamento, tá? Sabe aquela manchinha que aparece entre os dentes? Aquela manchinha que às vezes fica em alguma região? Nunca tive. E, principalmente, eu parei de ter problema do paciente voltar para mim e falar: Rafael, doutor, nossa, mas tá tão amarelado aqui no meio, eu escovo tanto e tal. O que que acontece? Tá vendo aqui, ó? E agora eu quero te dar um pulo do gato. O meu erro lá atrás foi sempre pensar assim: não, se tá amarelando, é porque eu tô usando uma resina que não é tão branca. Eu vou pegar uma resina mais branca ainda no próximo caso, vou fazer, porque não vai amarelar. Aí eu utilizava resinas muito brancas, BL1 da Forma, BL1 da Stellite Omega, BL1 da Vitra, XL2, por exemplo, da Care. Aí que o trem ficava amarelado mesmo. Por quê? Porque a resina branca, ela não resolve o problema. Ela intensifica o problema, tá? Resina branca intensifica. Porque, normalmente, o que acontece? Você faz uma BL1, o centro fica BL1 top do dente. Mas as proximais não ficam BL1, vão amarelar. Aí que dá aquela discrepância, aí que o paciente fica pé da vida com você. Então, para resolver esse problema, você vai aprender o que é blindagem plana. Blindagem plana é basicamente você conseguir alterar a cor do substrato sem ganhar volume. Rafael, mas eu posso fazer um clareamento? Pode. Mas o clareamento é a solução dos problemas? Não. O paciente pode fazer o clareamento. Depois do clareamento, você faz o processo do clareamento híbrido, que é o que é o mais aconselhável, que é aquele que o paciente faz em casa, no consultório. Você faz lá o processo bonitinho do clareamento dental, faz as lentes em resinas clareadas, mesmo assim depois ele vai reclamar. Se você não fizer a blindagem plana e fizer uma resina bem clarinha. Por quê? Porque não resolve, tá? O clareamento não resolve o problema. A blindagem plana resolve o problema. Beleza? Então, blindagem plana é você mudar a cor, deixar o dente mais branco mudar a cor do substrato sem ganhar volume. Por que sem ganhar volume? Porque se você tiver que colocar volume em regiões críticas, não resolve o problema. Entende o que eu estou te falando? Você não pode. Você tem que ter um fundo mais claro, branquinho, para você conseguir fazer a tua camada de lente em resina bonita, sem tá amarelada depois. E eu tenho princípios, e quem é velhaco sabe. As minhas lentes em resina, elas não podem manchar, não podem amarelar,
não podem quebrar facilmente e não podem perder o brilho. E de quebra, não pode dar mau hálito, e eu dou 5 anos de garantia dos meus casos, de quebra. Mas os 4 fatores tem que ter, são os 4 pilares. Não pode amarelar, não pode manchar, não pode perder o brilho e não pode quebrar facilmente. Se eu conseguir entregar isso, eu estou completando a minha missão de lentes em resinas. Beleza? Então fica aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Agora eu vou fazer aqui minha alteração da minha câmera. Deixa eu só mudar aqui a posição da minha câmera. Eu vou ligar ela. Eu vou colocar ela aqui num foco. Você vai ver que a parada aqui ela vai acontecer de um jeito bem lento até eu equilibrar tudo. A luz vai ficar um pouco forte sobre mim agora. Eu vou sair um pouco até da imagem aqui, em algum momento. Mas você vai perceber que a parada é o seguinte: eu vou conseguir fazer aqui um negócio que não estava no script. Ou melhor, estava no script, mas a gente vai conseguir se organizar aqui agora para fazer bem bonitinho. Deixa eu posicionar a minha câmera. Depois que eu posicionar ela, eu vou melhorar a iluminação. Depois que eu melhorar a iluminação, eu vou ajustar para que ela não fique fora. Calma aí, galera. É assim mesmo. Passo a passo é desse jeito mesmo, viu? Tô só ajustando aqui o zoom agora, para que você tenha uma visão melhor, tá? Não é fácil não fazer isso aqui, gente. Ainda mais sozinho aqui. É assim. Se você quer receber uma informação top, fica aqui comigo, porque você vai ver a real diferença que uma blindagem plana faz em um projeto de 10 elementos. Ok? Deixa eu fazer uma parada aqui que vai ficar até melhor. Isso. Só um minuto. Pode me escrever suas dúvidas aí. Se eu não conseguir responder suas dúvidas hoje, eu vou responder em algum momento. Beleza? Vou passar o cabo aqui. E se você ainda não se inscreveu na nossa Semana Verde Resina, eu quero que você se inscreva. Não perca a oportunidade. Fechou? Deixa eu verificar aqui se eu consigo trazer a câmera. Não é essa que eu quero. Só um minutinho, pessoal. Eu preciso autorizar, né? Se eu não autorizar, eu não vou conseguir entregar o que eu quero. Só um segundo. Foi. Agora eu vou ajustar, tá? Ainda está sem foco e está também, além de estar sem foco, está sem luz. Beleza? Então, só um minuto. Só um minuto. Agora eu vou ajustar aqui para você poder assistir o que eu estou querendo entregar. Tá bom? Tá fora de posição. É isso que eu quero. Agora eu vou dar foco. Aqui é detalhe do detalhe. Pro outro lado, Rafael. Pro outro lado, Rafael. Vou tentar dar um foco aqui extremo, tá? Chegamos no foco que eu queria. É isso. Deixa eu só verificar aqui se o foco tá ok. Aí, estou com foco. Então, aqui eu estou com o passo a passo da blindagem plana. Eu vou trabalhar em 2 dentes. Eu estou até sem luva, para você entender. Vou trabalhar em 2 dentes. Quando eu fizer isso, a imagem pode estourar ou não, tá? Mas eu vou trabalhar em 2 dentes para você entender o que eu quero dizer aqui. Esses 2 dentes, eles são os meus 2 centrais, eles não estão preparados, tá? Eles estão preparados e aqui eu vou usar. A intenção aqui não é fazer o passo a passo completo da técnica freehands. Não tem esse tempo. Você vai aprender melhor isso lá na semana do Verde Resina, tá? A intenção aqui de hoje é mostrar para você a diferença que acontece. Deixa eu ver o foco de novo. A diferença que vai acontecer quando você utilizar a resina
BL2 em um dente que tem blindagem plana para um dente que não tem blindagem plana, tá bom? Então, ó, só para clareza de informação, eu vou utilizar essa resina nos dois elementos, a BL2, a Stellite Ômega. Essa câmera é uma câmera bem potente, tá, pessoal? Então, ela mostra muitos detalhes ali, tá bom? Então, aqui está a BL2 da Tokuyama. E a nossa blindagem plana, ela tem variações, tá? Ou seja, você pode utilizar, por exemplo, o Opaque B-Meio para fazer ela, Opaque B-Meio da Angelus, que é um opacificador, tá? Ele é um opacificador. Ele vai te deixar bem feliz com o resultado, só que ele é bem branco. Você pode utilizar ele puro, como eu vou fazer aqui agora como exemplo, e você pode utilizar pigmento white, você pode utilizar o Pink Opaque da Cosmident, você pode utilizar misturas com, por exemplo, esse opacificador com uma resina fluida, Flow, transparente, para ele ficar um pouquinho mais fluido. Você pode utilizar ele com um pigmento white. Então, você pode fazer variações. Mas o intuito aqui é te mostrar qual a diferença da blindagem plana vai te dar. Ô, Rafael, você vai entrar, você vai fazer em todo o dente? Não, pessoal. Eu não vou ficar entrando aqui em região cervical. Por que não? Porque pode acontecer de eu encostar na gengiva, pode acontecer de eu criar uma marcação aqui que eu não quero, porque isso aqui não é dente, o dente está preparado, dente manequim. Eu vou utilizar isso aqui depois para outras aulas e outros conteúdos. Eu não quero correr o risco de pegar aqui a tinta, o pacificador em região que vai me dar um problema depois para remover. Então, também não vou ficar entrando muito aqui em interproximal, mas na boca, no dente dos pacientes, a gente pode e deve fazer isso, ok? Então, vamos lá, vamos para o nosso play aqui para você entender. Vou pegar o opacificador, Opaque B-Meio, e vou aplicar um pouquinho dele, ó, sobre o meu dente. Apliquei o opacificador sobre o meu dente, tá vendo? Ele é bem branco, ó. Até estourou um pouco a imagem, mas é isso mesmo, tá? A imagem, ela estoura um pouquinho, principalmente quando eu tenho aqui, ó. Vou tentar deixar meu dedo aqui só para você entender, e só para não ficar estourando tanto. Depois que eu fiz isso, claro que essa luz que eu estou utilizando não é uma luz propícia também para a gente usar aqui, tá? Ela pode endurecer aqui o opacificador. Mas depois que eu fiz isso, eu vou espalhar esse opacificador sobre o meu elemento. Perceba o seguinte, muitos dentistas me mandam mensagem, falando assim, nossa, Rafael, não ficou legal. Eu fiz a blindagem plana do jeito que você falou e meu dente ficou cracolado. Meu dente ficou cheio de parecendo que tem areia sobre o dente. Meu dente ficou marcado. Nossa, eu terminei e ficou umas manchas. Sabe por quê? Porque o dentista não fez isso aqui da maneira correta. Ó. A blindagem plana, ela é ela tem a missão de mudar a cor do substrato sem ganhar volume. Ou seja, você precisa espalhar bem. Se você não espalhar bem, vai ficar manchado. Então, você não pode deixar isso aqui volumoso. Se você deixar volumoso, vai ter um problema. Tá? Desse jeito que eu espalhei, já está ok, tá? Quantidade legal. Vou polimerizar, vou colocar meu dedo aqui para não atrapalhar vocês. Polimerizei aqui. Qual o tempo de polimerização? 5, 10 segundos, dependendo do seu fotopolimerizador. Lembrando que eu não fiz o ataque ácido, nem adesivo sobre esse dente. Vou aplicar a segunda camada. Lembra que quem já ouviu sobre blindagem plana sabe que eu aplico até 3 camadas, tá? Então, ó, aplicando a segunda camada, e sempre meu limite é 3 camadas da blindagem plana. Qual o pincel que você está utilizando, Rafael? É o pincel 00, que é muito caro. Esse pincel aqui eu paguei exatamente R$ 1 nele. Eu comprei no AliExpress, né? E aí foi 100 pincéis por R$ 100. Inclusive, está acabando, eu vou ter que comprar novamente. Entra no AliExpress lá, busca o link que você vai encontrar e você pode comprar o pincel também, tá? Então, não precisa ser um pincel da Ceramic, não precisa ser um pincel da DH Pro, da Tokuyama, não precisa ser um pincel caríssimo, etc. Tem pincéis aí de R$ 200. Tá bom? Fiz a segunda camada, olha. E agora eu vou para a terceira camada, vou aplicar 3 camadas sobre esse dente e vou aplicar
depois a camada de dentina na minha resina, né? Sobre esse elemento também. Tá vendo? Aqui eu estou usando bem pouquinho aqui. Inclusive, esse meu está acabando, ó. Está no final do final aqui. Esse é o pack B6. Só que a gente usa tão pouquinho que, assim, isso aqui dura muito, tá, pessoal? E olha que eu não estou fazendo aqui a mistura dele. Você pode fazer a misturinha também, se você quiser. Então, ó, camada bem fininha, 3 camadas que eu estou utilizando aqui. Ou seja, o meu máximo é isso aqui. E depois que eu faço o espalhamento, né? O espalhamento, ó. Depois que eu tenho a missão de espalhar bem, aí eu vou polimerizar, tá? Lembrando que são 3 camadas, porque senão você perde muito a sua adesão, tá? E, Rafael, mas não vai grudar entre o dente e o outro? Pode ser que sim, mas depois eu aplico ali passo ali uma tira, né, de metal, uma microcut da TDV, por exemplo, uma serra, que vai remover aquilo ali, qualquer ponto de contato que eu tenha criado a mais ali, eu consigo remover, tá bom? Ponto. Fiz a minha blindagem plana, conseguiram ver que já está diferente um dente do outro, ó. Deixa eu tirar aqui e tentar melhorar aqui para não estourar a luz. Olha lá, ó. Já está diferente. Olha a diferença que já deu de croma, tá? O que é o croma? É a cor. Olha a diferença de cor que já deu. Estou colocando esse contraste aqui só para não ficar estourando a luz. Olha isso. Imagine um dente que tem essa cor, talvez seja uma A2 aqui, que vai para essa cor só com a camada de blindagem. Após isso, eu venho e faço a minha camada de BL2. Rafael, mas então já resolvi o caso. Vou pegar todos os meus casos e vou aplicar a blindagem. Será que você precisa fazer em todos os casos? E caso você tenha dente escurecido, vai fazer essa blindagem também? E caso você tenha diastema, você coloca o dente, faz a resina lá para fechar o diastema e depois faz a blindagem? Ou como é que você pretende fazer isso? Então você precisa entender todo esse passo a passo também, tá bom? Não é todo caso que vai fazer desse jeito, tá? Pô, Rafael, vou fazer aqui camada palatina primeiro, depois faço a blindagem. Lembrando que eu não fiz camada palatina. E se eu aumentar o tamanho do dente, não vai ficar diferença? A cor aqui vai ficar mais branco aqui na região da blindagem, menos branco aqui na incisão onde eu aumentei? Então, tudo isso você tem que entender o passo a passo para ficar claro para você. Coloquei minha resina BL2 e você vai perceber, ó, que ela vai ficar bem clarinha, tá? Quem assistiu minha aula sobre resina sabe que eu vou usar uma outra espátula que eu não uso normalmente, mas só para acelerar o nosso passo a passo, porque senão a minha resina pode endurecer por conta dessa luz, tá? Quem assistiu minha aula sobre anatomia sabe que a manipulação da resina, ó, você toca e arrasta, toque e arrasta, toque e arrasta, porque assim você consegue fazer com que a resina se adapte no dente sem a necessidade, tá? Sem o problema de criar um mar ali, uma bolha. Beleza? Então, ó, usando uma camada bem fininha de resina aqui, só para você entender que a cor, tá? Eu quero que você veja a cor que vai ficar. Rafael, você vai deixar assim mesmo, sem uma boa adaptação na região cervical? Vou deixar assim mesmo, não vou ficar lutando aqui com essa resina, não vou ficar brigando aqui com esse dente. A intenção não é fazer nada anatômico aqui, somente mesmo para você entender sobre a nossa blindagem plana, o poder que ela tem, tá bom? Então, ó, fiz lá, só fazer uma leve adaptação da minha resina. Depois que eu fiz isso, eu vou polimerizar só para você ver a diferença da cor. Lembrando, nesse dente eu estou utilizando a BL2 da Stellite Omega, que é uma resina de média opacidade. Tá? O que é uma média opacidade? Ela não é aquela resina que vai tampar muito esse substrato aqui. Tá? Vai tampar, mas não vai tampar muito. Até saiu do lugar. Deixa eu polimerizar. Agora eu vou usar a mesma resina. Rafael, se você quiser uma resina de maior opacidade, qual que eu posso utilizar? Você pode usar uma BL1, você pode utilizar uma OB da Charisma, você pode usar uma XL2 da Care, você pode utilizar uma outra resina que seja branca mesmo, caso você tenha essa intenção. Caso não seja a sua intenção, não faça. Esse dente não tem adesivo, então ele não vai grudar também a resina nele. Mas só para você entender, a mesma resina que eu utilizei no 11, eu estou utilizando no 21, tá? Apoiando a minha espátula e fazendo o movimento de arrasto
Não é essa espátula que eu uso para construir as minhas lentes, tá? Essa espátula aqui, ela não é a ideal para fazer esse processo. Estou fazendo só para acelerar, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas. E a aula de hoje não é uma aula de desenho anatômico, tá? Não é uma aula de construção de lente em resina prática. É uma aula demonstrativa de blindagem plana. Então, só para a gente não ficar 2 horas aqui, estou fazendo, e eu não pôr o dedo, né? Porque às vezes a gente tem mania de pôr o dedo ali para a gente fazer uma anatomia. O dedo não resolve, tá? O dedo é um inimigo, ele vai te deixar viciado em resolver tudo ali apertando a resina com o dedo. Então, já estou terminando aqui, ó, a modelagem do meu dente, só para você entender o passo a passo. Deixa eu passar um pouquinho para cá, porque está pegando ali no cabo da minha câmera. E aí, já vou terminar aqui só para... Ó, a resina, ó, ela não pode ficar cantando, tá? Como ela está fazendo aqui agora, como eu estou fazendo aqui agora com ela. Beleza? Por quê? Porque se ela está cantando, você está fazendo movimentos errados. Então, e lembrando que eu não estou desenhando formato aqui não, pessoal. Estou só apoiando aqui, dando devagarzinho e só para fazer aqui alguma coisa. Não tem formato de dente aqui não, tá? Não teve camada palatina, é só camada de dentina. Não fiz camada de esmalte. Não vou fazer camada de esmalte, tá bom? Mas só para você entender o passo a passo mesmo da blindagem plana. Ok, finalizei lá. Tô achando aqui, ó, que eu quero melhorar só essa região distal para não ficar tão diferente. Pronto. Fiz lá o meu dente. Finalizei. Olha a diferença. Vou polimerizar, tá? Olha a diferença que eu tenho aqui no croma desses dentes. Olha isso. O quanto um está mais branco que o outro. Claro que aqui estourou. Deixa eu voltar. Eu estou vendo aqui algumas estrias. Foram 3 camadas. E essa resina BL2 é uma resina de média opacidade. Tá? Se você quiser usar uma resina de maior opacidade para não aparecer nada de estrias, pode ser uma melhor solução. Tá? Ou, quando você colocar a camada de esmalte aqui, dependendo da camada de esmalte, for uma WE, por exemplo, da Palfic, uma BW da Palfic, ou até outra BL2, tá bom? Ela vai suprir bem, vai tampar isso aqui, não vai ter nenhum problema. Então, ó, olha a diferença de tonalidade. Vou voltar com a outra câmera agora, só para você ver de longe a diferença. Voltei com essa câmera, vou mudar aqui, ó. Eu vou te mostrar de longe para você ver a diferença de uma cor para outra. Não está dando foco. Deixa eu ver se eu consigo dar foco nessa imagem aqui. Eu não vou conseguir dar foco nela. Mas deu para ver a diferença, né? De cor. Estou aqui perdidão. Imagem ao contrário. Deixa eu tentar aproximar aqui de você. Ela não quer dar foco. Mas você entendeu, né? Que a diferença que dá de uma resina com uma blindagem plana para uma resina sem blindagem plana. Deixa eu ver se a imagem vai pegar aqui de novo. Olha lá, ó. Com blindagem plana e sem blindagem plana. Olha a diferença. Deixa eu tentar desligar aqui essa luz para ver se ela vai pegar alguma imagem. Não, aqui ela não pega. E aqui ela estoura. Mas só para vocês verem. Todo mundo conseguiu ver, né? A diferença. Bom, pessoal. Eu sei que você deve ter aí dezenas de dúvidas. Eu sei que você quer me perguntar sobre muita coisa. Mas hoje eu vou deixar essas dúvidas para serem respondidas em um segundo momento.
tá? Por quê? Porque eu quero deixar você raciocinar sobre isso. Eu quero deixar essas dúvidas ficarem pertinentes na sua cabeça, eu quero deixar você raciocinar sobre isso. Blindagem plana, ela resolve um único problema, que é o problema do manchamento interproximal. Se você quer uma resina clareada, você precisa focar em fazer uma blindagem plana top, porque senão você vai ter esse problema de falta de padronização, principalmente em região cervical e proximal. A blindagem plana resolve uma camada de dentina mal feita? Não. A blindagem plana mal feita vai ter uma solução depois? Não. Se você deixar ela muito volumosa, você vai ter problema com isso. A lente vai ter que ficar muito volumosa, a camada dentina vai ter que ficar muito volumosa. Ela perde o intuito de ser algo sem volume. Foram 3 camadas muito fininhas, não teve ganho volumétrico. A vestibular não ficou mais volumosa por conta da blindagem plana, não. Se você quiser menos, faz 1 ou 2 camadas só que a tendência é que teu dente vai ficar menos branco do que ficou. E a resina que eu utilizei na dentina ficou finíssima e média opacidade, não uma resina muito que tampa o fundo. Uma BL2, ela tem muito brilho, ela é considerada uma resina de esmalte, então ela não vai tampar o fundo. Ah, eu quero tampar o fundo, vou usar uma OB da Charisma, por exemplo. Ah, vou usar uma XL2 da Care, vou usar uma BL1. Vou usar uma WE, por exemplo, da Forma. Uma BL2 da Forma que tem mais propriedades de fundo, de cobrir, de dentina, do que a da Tokoyama, por exemplo. Então, você precisa entender sobre as resinas também para você conseguir chegar no resultado top. Fechou? E o pincel eu respondi para você, a espátula eu respondi para você, eu expliquei para você que você pode fazer variações da técnica, só que não vai inventando moda de primeira. Testa, valida, aprende, faz a forma correta para depois você conseguir avançar nessa jornada. Tá bom? Então, pessoal, a aula hoje, a minha missão foi dada. E eu espero que você comece a aplicar essas resinas no seu próximo caso. Mas muito cuidado. Não faz de qualquer jeito. Como eu te falei, dente escurecido é diferente, dente que tem diastema é diferente, dentes que você vai aumentar muito a incisal é diferente, você tem que trabalhar muito bem com isso. Tá? Então, se você for fazer um isolamento absoluto com um amarrilho, é diferente. Se você for fazer um uso de filtrador, é diferente. Não é simples, não é para tudo. Ah, aprendi agora, pronto, resolvi todos os problemas. Você resolveu vários problemas, mas não todos. Com a blindagem plana. Foca nisso. E a senha do PDF de hoje, a senha do e-book digital de hoje, o e-book de hoje está incrível, pessoal. Está sensacional mesmo. É blindagem. Chat, time, escreve aí, blindagem. Todo mundo escreve aí, blindagem. Tudo minúsculo, blindagem. Essa é a senha, blindagem. Essa é a senha do PDF de hoje. Fechou? E se você ainda não está inscrito na Semana Verde Resina, eu quero que você se inscreva, não perca a oportunidade, porque vai acontecer na semana que vem. A gente já tem mais de 2.500 dentistas inscritos. Vai acontecer na semana que vem, onde eu vou te ensinar a ser um especialista, ou seja, resolver qualquer caso de dificuldade extrema com lentes em resinas. Aumento de DVO, dente escurecido, tudo que aparecer para você de problema, você vai conseguir resolver com lentes em resinas. Eu vou te ensinar a se tornar uma referência na sua cidade com lentes em resinas. Às vezes você é dentista e ninguém sabe. Às vezes você faz procedimento e ninguém sabe. Às vezes você quer começar a fazer e ninguém sabe. Eu quero te ensinar a viver dessa parada aqui, que é uma delícia viver de resina. Quero te ensinar a faturar 4, 5, 7 mil reais por dia, atendendo 20 pacientes no mês. Essa é a intenção. É isso que eu quero para você. Fechou? E aí, curtiram a aula? Deu para aprender alguma coisa? Se sim, minha missão foi cumprida, com o meu propósito aqui foi realizado com sucesso. É isso. Um abraço. Eu te vejo na próxima aula, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu!